Você acredita que o dia mais poderoso na história da humanidade foi o dia que Jesus nasceu ou o dia que ele morreu? Qual foi o mais importante na sua opinião? Você quer saber a importância do impacto desse acontecimento para você, para sua vida, para sua fé? Então fica comigo, porque está começando mais um devocional, Presença do Pai. Todos os dias compartilhamos uma página, uma live para revelar quem é Deus, o Pai, e edificar a sua fé. Melhor presente para você dar aos seus amigos, seus parentes. Para adquirir, só clicar no link que aparece na descrição do vídeo, vai chegar lá na sua casa. Nós garantimos para você o menor preço do mercado, tá bom? Mas olha para cá. O dia da morte de Jesus não foi um dia bom, realmente. Foi um dia de trevas, diz a Bíblia. Mas foi mais poderoso, porque foi ali que ele conquistou o nosso perdão. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Deus não prova o seu amor por nós pelo fato de nos dar alguma coisa ou não, fazer alguma coisa ou não. O amor de Deus é provado pelo fato dele ter entregue tudo. Ele entregou o Filho, ele morreu. Ele morreu, mas ressuscitou. E a morte não o deteve. Ele saiu da morte e nos livrou dela. Ele foi para a morte não porque havia pecado, mas porque tomou os nossos pecados e entrou na morte com eles. E lá os deixou e pagou com o seu sangue. Mas como ele mesmo não tinha pecado, ele venceu a morte e ressuscitou. E agora todos nós que estamos nele também vencemos a morte. Nunca, somente a nossa casa terrena morre, o corpo, não, nada mais. A morte não pôde prendê-lo. Você está perdoado. Meu Deus, essa é a declaração mais poderosa que alguém precisa ouvir. Pela morte de cruz, pela morte na cruz, Cristo me perdoou para sempre. Uau! Pega o seu caderno de anotações ou escreve nos comentários. Pela morte da cruz, pela morte na cruz, eu fui perdoado para sempre. Pela morte na cruz, eu fui perdoado para sempre. Essa é a maior demonstração do amor de Deus por mim e por você. Eu estou aqui para te dizer isso, que o seu perdão nem mesmo depende de você lembrar dos seus pecados. São pagos. Não é com base na sua memória de pecados que ele te perdoa, porque você não consegue lembrar de todos. Não é que ia ficar os que você não lembra. Ele perdoa você com base na bondade dele, com base na misericórdia dele, e não nas lembranças do seu pecado. Eu sei que isso parece estranho, por isso é que você não está perdoado porque você confessou. Você está perdoado porque você creu, porque você não vai lembrar tudo. Deus, na sua graça, desceu da sua glória, se fez um bebê indefeso no ventre de Maria e nos braços de José. Se apresentou de uma maneira simples e indefesa, não de uma maneira austera, implacável, não. Ele morreu no nosso lugar, derramou o seu sangue, nos perdoou. Muitos acreditam, infelizmente, em pregadores que anunciam um Deus irado com os pecados deles. Todavia, não existe em nenhum lugar no Novo Testamento esse Deus. Deus está feliz com o que Jesus na cruz do Calvário, realizou. Jesus é quem disse: recebam a minha paz.
eu vos dou a minha paz e a minha alegria. Quanto mais feliz você é em Deus, mais você alegra o coração de Deus. Eu acho que não tem nada mais poderoso para um pai, uma mãe, do que filhos felizes. Ele ressuscitou e levou diante de Deus o seu sangue inocente. Ele morreu, ele foi ao paraíso, ele desceu à região dos mortos e depois ressuscitou e esteve entre os discípulos, diz a Bíblia. E depois ele subiu, apresentou o seu sangue, sem pecado, e assentou à destra do Pai e descansou da sua obra. Na sua ressurreição, passando pela terra, ele encontra Maria. O que ele disse para ela? Não me toque, porque eu ainda não subi para o Pai. Ele não foi ao Pai na morte. Ele não tinha ido ainda. Estava subindo. Mas somente depois da sua ressurreição, na vida e não na morte, é que ele subiu. Interessante que em Apocalipse capítulo 5 mostra o comparecimento de Jesus diante do Pai depois da sua ressurreição. E ali houve a recepção mais magnífica da história e da eternidade. Eu falo algo para você que é verdade, mas ela não é precisa. Deus pagou os pecados, Deus pagou os nossos pecados e colocou-os em Cristo. E colocou Cristo em nós. Mas a verdade precisa é que Deus não tira as coisas de Cristo e nos dá, porque seria algo parcial. A verdade precisa é Deus nos deu Cristo completamente. Não tirou algo dele, nos deu completamente. Não meramente tirou coisas de Cristo e nos deu tudo que é dele. Não, não. Cristo é como um santo envelope celestial, no qual nós, como uma carta, fomos colocados nele. A carta é colocada dentro do envelope. Para quê? Para ser protegida, para ser guardada. Eu e você somos a carta colocada dentro deste santo envelope que é Cristo. E com a garantia, o selo absoluto de que nós vamos chegar no endereço da vida eterna. Porque essa carta com o selo do Espírito não pode errar o endereço. O trono de Deus, nós vamos chegar lá. E a Nova Jerusalém. Mesmo que eu morra, eu verei na glória o meu Jesus que vive está. Você é totalmente e completamente perdoado. Uau! Vamos escrever isso? Eu sou plenamente e completamente perdoado. Escreve aí para mim. Eu sou plenamente e completamente perdoado. Puxa, como isso é poderoso. Como é lindo ter a certeza que nós vamos chegar lá, não por causa de nós, mas apesar de nós. Ninguém é 50% perdoado. Ou você está em Adão e totalmente sem perdão, ou você está em Cristo e completamente perdoado. Não há meio termo. É uma coisa ou outra. Você sabe, há uma razão pela qual a obra de Cristo é chamada da obra consumada de Cristo. Por que ela é chamada de obra consumada? Porque você não precisa terminá-la. Não depende mais de mim nem de você. Descansa no Senhor. Você não foi perdoado pela metade. A obra foi consumada. Jesus está sentado porque ele descansou, ele terminou. Então senta você também, crendo nesse perdão. Veja-se perdoado e aceito. Você precisa decidir se quer continuar se vendo de uma forma diferente da forma como Deus te vê ou não. Você pode escolher perdoar a si mesmo
e reconhecer que é perfeitamente justo, independente do pecado que o atormenta, é uma opção. Constantemente você sente que é espiritualmente inadequado, talvez impuro. São todos os erros que desqualificam a sua piedade e conduta. Mas tudo mudou. Você foi aceito. Você se tornou agora um filho muito amado de Deus. Você não é a soma total do que você fez. Você é a soma total do que Cristo fez. Uau! Vou repetir. Você não é mais a soma total do que você fez. Você agora é a soma total do que Cristo fez. Merece escrever essa parte. Escreve aí. Eu não sou a soma total do que eu fiz. Eu sou a soma total do que Cristo fez. Hoje está tendo que escrever mais, né? As pessoas, nas palestras motivacionais, dizem que você é a soma de todas as suas escolhas. Mas Cristo já cancelou isso tudo, porque te escolheu. Hoje você é a soma da grande escolha de Cristo. Ele escolheu você. Às vezes você fica desejoso de ir numa terapia de psicólogo. Ok, você pode ir, não tem problema. Mas a sua cura verdadeira reside na convicção de que os seus pecados estão totalmente pagos. Acredite em mim. Isaías 61:7. A promessa do Senhor é de muita alegria e de muito regozijo. Talvez você esteja perdendo o desfrute da imensa bondade de Deus. Ainda há muitos irmãos que vivem todo o tempo se sentindo desqualificados, envergonhados na presença. É isso que te impede de orar com ousadia. Não tenha mais receio. Deus te vê em Cristo e Ele já levou a sua vergonha na cruz para que hoje você possa receber em Cristo, apesar de você e dos seus erros, dupla honra. Você não é a soma de tudo que você fez. Você é a soma de tudo que Cristo fez. Puxa vida, essa verdade tome o seu coração hoje de uma maneira poderosa. Amém? Eu vou orar por você, mas antes eu quero te lembrar que eu vou salvar essa live. Pega o link, manda nos seus grupos de WhatsApp, abençoa a vida de alguém e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Clica aí, vem participar com a gente. Pai, obrigado porque nós não somos a soma de tudo que fizemos, mas somos a soma de tudo que Cristo fez. Revela-te a cada um de nós e que todo espírito de culpa, de condenação seja paralisado agora, a voz da acusação. Estamos perdoados para sempre e definitivamente. Que essa paz possa tomar o nosso coração de uma maneira definitiva, a nossa mente, a nossa alma. Que o seu amor derramado no nosso coração tire todo o medo. Que possamos viver com completa confiança. Em nome de Jesus. Fica na paz completa. Você é amado, você está perdoado para sempre. A obra está consumada.